O numerinho. Boa noite, minha gente. Espero que o som esteja bom. Bem-vindos a mais uma aula gratuita. Hoje é a aula de número 7. É uma pequena conquista minha que sempre resisti em fazer lives frequentes, porque eu tinha muito problema em lidar com números, seguidores e views, o que é comum no burnoutado, que a gente precisa do feedback externo, né? Para saber se a gente é bom ou não, para saber se a gente é talentoso ou não. E enquanto eu precisei desse feedback dos outros, eu nunca consegui persistir em fazer lives, né? Mas como o processo de cura de um burnout é também um processo de amadurecimento, eu fui aos poucos me conhecendo, entendendo no que eu sou boa. E uma das coisas que eu aprendi nessa jornada foi que, sem dúvida nenhuma, eu vim para esse planetinha para me comunicar com as pessoas. Eu não sou tagarela à toa. E eu não acho que eu passei por tudo isso do burnout à toa. Então, toda semana estou aqui falando pelos cotovelos sobre tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que me ajudou, tudo que faz sentido para mim. Ah, o som tá bom. Ai, que bom. Obrigada. Eu com esse microfone aqui, eu ainda tô. Eu achei que eu consegui instalar e usar. Isso é inédito. Porque eu sou uma blogueira da terceira idade, eu tenho dificuldade com essas coisas. E aí deu certo muito de cara, então eu ainda não estou confiando. É a segunda vez que eu uso ele em live e a segunda vez que eu pergunto se tá bom, né? Enfim, é isso aí, gente. A insegurança da blogueira da terceira idade. Para quem é novo aqui, meu nome é Roberta Caruzi. Eu estou na reta final da recuperação do meu burnout. Yes! Desde 2014 nessa luta, vendo as pessoas falando groselha na internet, vendo especialistas falando que não sabem, médicos alopatas falando bobagem, pessoas falando que superaram o burnout, mas seguindo frágeis emocionalmente, informações superficiais. Então, cá estou para falar a real. As aulas ficam 24 horas no ar, porque eu quero o comprometimento de vocês. Burnout exige o nosso comprometimento. Quem está vendo a aula ao vivo quer sarar. Quem está vendo a aula gravada quer sarar. Quem me fala que eu não pude ver porque eu tinha outra coisa, não está interessado em sarar. Eu não falo com vítimas, nem aqui, nem no Instagram. Eu falo com pessoas que, como eu, foram derrubadas pela vida, mas estão a fim de levantar e seguir em frente, melhores e mais fortes. Boa noite, Thalita. Boa noite, Kátia. E hoje a gente vai falar sobre como uma pessoa se transforma em zumbi. Uma das coisas importantes para a gente se recuperar de um burnout é a gente entender o que é um burnout. Por que a gente burnout? O que acontece? Como que a gente chegou aqui? A gente não consegue resolver um problema se a gente não entende que problema é esse. É o princípio número 1 da solução dos problemas. Se você não sabe qual é o problema, como que você pode resolver? Então, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente entende do que está acontecendo, menos difícil é para a gente sair desse buraco, né? Porque fácil nunca é. Bom, então vamos falar como é que a pessoa se transforma num zumbi, porque eu não sei para você, mas quando eu entendi que o que eu tinha era burnout, eu me senti naquela cena do filme Matrix, sabe? Que o Neo tem que escolher pílula azul, pílula vermelha. Que eu percebi que existiam dois mundos, o real e a Matrix. Eu percebi isso porque uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre estresse era que o estresse é uma disparidade entre a personalidade da pessoa e o ambiente em que ela vive, e o ambiente em que ela está. Né? Então, por exemplo, eu sou filha única. Na minha casa, era eu, a minha mãe e o meu pai. Do lado do meu pai, tinha minha avó, meu avô, minha tia. Minha tia casou, teve uma filha. Acabou a família ali. Do lado da minha mãe, o meu avô fez o grande favor de brigar com absolutamente todos os 3 milhões de irmãos que ele tinha. Então, o resultado é que eu nunca tive uma família grande. Aquele Natal com 6 pessoas, sabe? Aniversário com os amiguinhos, mas vinha 4 pessoas de um lado da família, 4 do outro. E a minha personalidade combina com isso. Eu sou de ficar em casa. Eu nunca gostei de agito, de festa, de balada. Então, agora você imagina, eu, naquelas festas de família, que tem 100 pessoas falando ao mesmo tempo. Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Eu estresso. Eu realmente estresso. Da mesma maneira que quem é festeiro estressou naquela primeira fase da pandemia que ninguém podia sair. A minha personalidade, os meus valores, o meu ritmo não batia com o ambiente da maioria das agências em que eu trabalhei na segunda metade da minha carreira.
E eu nunca entendi isso, porque as pessoas me falavam que o legal era ir nas festas, que o legal era ir onde tem multidão, que o legal era ficar todo mundo junto, entulhado, e que eu era chata, que eu era criança, que eu era tonta, que eu era careta porque eu não gostava. E eu achava que o problema era eu, que eu era errada, que eu me colocava. E todo mundo à minha volta parecia estar adorando tudo aquilo. Ainda mais que eu trabalhei em agências assim que tinha muita circulação de artista em corredor, muito evento que saía na mídia, coisas muito badaladas. Eu olhava em volta e falava, gente, será que só eu que não gosto disso? E se só eu não gosto disso, eu devo estar muito errada, porque é muito diferente do que eu vejo que faz bem para as pessoas, né? Claro que nessa época eu ainda não entendia a diferença entre realmente alguém estar bem ou alguém estar encarnado num personagem social que faz com que pareça que a pessoa estava bem, né? Eu era mais inocente nessa época. E então, quando eu entendi o que tinha acontecido comigo, eu percebi que eu precisaria fazer ali uma escolha: pílula vermelha ou pílula azul? Eu queria continuar vivendo na Matrix, na ilusão, em um mundo que não me fazia bem só para agradar as pessoas, um mundo em que todo mundo faz tudo o que todo mundo faz. Porque se não fizer, gozam da sua cara. Ou eu queria ter uma vida saudável. Eu entendi de primeira que as duas coisas juntas eu não ia conseguir, porque não é possível para ninguém. Então, assim, olha só, o que é o mundo Matrix, um mundo ilusório? É esse mundo em que a gente vive, essa cultura em que a gente vive. Tem um experimento que fiz. Eu sempre cito experimentos sem saber exatamente de onde eu tirei. Eu vi em algum lugar, eu decorei como é porque eu achei interessante, entendi a dinâmica, mas eu nunca vou saber citar aonde, em que artigo científico tem os resultados. Eu nunca vou saber, tá? Só confia que existiu. Tem um experimento que fizeram com os macaquinhos, né? Que todos ficavam ali na jaula, tal, e tinha uma alavanca no meio da jaula. Quando o primeiro macaquinho teve a curiosidade de puxar aquela alavanca, o que aconteceu? Todos os macaquinhos que estavam na jaula tomaram um baita de um choque. Passou um tempo, outro macaquinho foi lá, puxou a alavanca. Todo mundo levou um puta choque e os macaquinhos foram lá cobrir o macaquinho que tinha puxado a alavanca de porrada. E a partir daí, se algum macaquinho pusesse a mão na alavanca, levava a porrada de todos os outros. E chegou uma hora que eles tiraram um macaquinho da jaula e puseram um outro macaquinho lá dentro, no lugar desse. Na hora que esse macaquinho novo botou a mãozinha na alavanca, cobriram ele de porrada. E aí trocaram mais um macaquinho. E outro macaquinho, até que chegou uma hora que dentro da jaula, todos os macaquinhos que estavam ali nunca tinham levado choque. Eles não sabiam, portanto, para que servia aquela alavanca. E aí puseram o último macaquinho novo lá, ele botou a mãozinha na alavanca e cobriram ele de porrada. Ou seja, os macaquinhos não sabiam o que a alavanca fazia, mas eles repetiam o comportamento que eles aprenderam. E é exatamente isso que a gente vem fazendo desde a Revolução Industrial. Não é à toa que a Revolução Industrial foi quando que foi? 1850? Sabe quando surgiu a palavra estresse? 1920. Não é à toa. Quando o foco da galera passou a ser a produção, a coisa começou a mudar radicalmente em termos culturais, pelo menos aqui no Ocidente. As pessoas começaram a ter o seu valor como ser humano medido pela produção que ela tinha no trabalho. A vida passou, a partir dali, a vida passou a ser o trabalho. Tudo começou a ser medido pelo trabalho. E com isso as relações começaram a mudar. Começou a ser fundamental para você ser bem visto, você ter condições de ostentar. Quanto mais você ostenta, mais significa que você trabalha,
e, portanto, mais valor social você tem. A gente vê isso até hoje. As pessoas estão ocupadas, estão muito ocupadas. Ocupado é um status que te coloca como muito importante. E a partir daí, as mudanças que houve ano a ano foram muito absurdamente rápidas. Basta a gente olhar para trás e lembrar como era a tecnologia nos anos 90 e como é hoje. Gente, 1993, eu acho, eu era redatora numa agência e foi um cara lá ensinar a usar a internet. 93. Eu lembro do dia que o meu pai trouxe uma TV em cores para nossa casa. Ou seja, durante a minha vida, eu passei da TV em preto e branco e do radinho, da vitrolinha, para streaming e live aqui toda semana. Você entendeu? Em 50 anos, teve mais mudança do que nos sei lá quantos séculos anteriores. E aí a gente precisa lembrar do que eu falei na aula 1, que o nosso DNA é o mesmo do nosso tataravô das cavernas. Nosso cérebro é o mesmo cérebro que ele tinha. Um cérebro que foi feito para quê? Para andar na mata, para caçar mamute, para fugir do mamute, para guardar a carne do mamute, para plantar uma couve, para fazer uma lança. Aí o tataravô das cavernas do Steve Jobs inventou o fogo. E o homem começou a se distanciar dos outros animais. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Teve a Revolução Industrial e tudo explodiu na nossa cara. Porque a gente sempre olha para essa linha do tempo com uma visão de progresso, né? Nossa, olha só, quando eu era criancinha, a TV era preto e branco, sem controle remoto, e tinha 5 canais. Com 50 anos, eu tô aqui fazendo uma live por uma rede social no meu computador. Bacana, né? É bacana. Só que a gente tem que olhar, ainda mais nós que burnoutamos, tem que olhar para isso com uma visão de entendimento de cultura aqui. Será que é à toa que 70% dos brasileiros admitem estar sofrendo com os efeitos do estresse hoje em dia? Será que é coincidência que mais da metade da população tem sobrepeso ou está obesa? Será que é loucura nossa achar que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais deprimidas? Não, é porque o nosso cérebro, que foi feito para caçar mamute, está tendo que lidar com 908 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E 908 coisas acontecendo ao mesmo tempo e um cérebro feito para caçar mamute provoca o quê? Uma permanente sensação de total descontrole da nossa vida. E o que uma permanente sensação de total descontrole da nossa vida causa na gente? Tensão, medo, raiva, hostilidade, agressividade, pavor, pânico, tristeza, solidão, luto, sofrimento mental, esgotamento, ansiedade, depressão. Tudo isso somado, tudo isso junto é o quê? Estresse. E o limite máximo do estresse é o quê? Burnout. Oi, Leda. Ah, Leda, muito bem. Colocou o celular para despertar para não perder a hora. É isso aí. É isso aí. Mas na próxima semana, você está no grupo? Entra lá no grupo, porque eu aviso sempre quando a aula vai começar, é só você clicar ali no link. Mas gostei do esforço. Você vê, a Leda está afim de sarar. Todo mundo que está aqui agora está afim de sarar. Então, tudo isso junto que é causado por essa permanente sensação de descontrole da vida que leva a gente ao burnout. E lembra da Roberta na festa de Natal da família de alguém, com 250 pessoas? Eu não consigo, eu estresso. Eu e aquele ambiente não combinamos. Muito bem. Se o meu valor é medido pelos bens que eu ostento, eu preciso trabalhar mais e mais e mais e mais. Então eu preciso, por exemplo, de comida pronta, porque eu não tenho tempo. Se eu trabalho 20 horas por dia, eu não tenho tempo de comprar, de cozinhar, né, descascar, lavar alface. Eu tenho tempo para o Instagram, normalmente, porque eu preciso mostrar o resultado material, né, de todo o meu estresse. E se eu trabalho o tempo todo,
Eu não tomo sol, né? Eu durmo tarde. Eu faço Rex para ter energia. Tomo remédio, café, encho a cara de açúcar, Gatorade, né? Normal, né? Lembra dos macaquinhos lá da alavanca? O que acontece se eu estou trabalhando 20 horas por dia, virando noite sem dormir, comendo lasanha congelada com Coca-Cola, com a cara colada no celular, e aí um dia eu acordo e falo: quer saber? Eu acho que isso aqui não é para mim. Acontece que as pessoas vão falar que eu tô louca, que eu tô errada, né? Vão falar, até que elas vão me convencer que eu tô errada mesmo, que eu não sou boa o suficiente, que eu não tô me esforçando o suficiente, e aí eu vou começar a trabalhar mais e mais e mais e mais. É igual um apocalipse zumbi. Pensa, a pessoa no meio dos zumbis, pensando, mas gente, eu não tô afim de comer cérebro humano, deixa eu sair daqui, antes que eu tenha que fazer alguma coisa que eu não quero. Vem um zumbi, nha, morde ela. E a pessoa vira um zumbi e sai querendo comer cérebro humano. É o mesmo mecanismo. Ah, eu acho que não é para mim. Acho que eu preciso sair daqui. Você é isso, você é aquilo, você não dá conta, eu sou mimizento. Ai, meu Deus, acho que eu não tô me esforçando o suficiente. Trabalha, trabalha, trabalha. Tô eu, humana, no meio do apocalipse zumbi. Gente, eu acho que eu não quero comer cérebro de humano, não. Vem o zumbi, nhaca! Cérebro humano, cérebro humano, cérebro humano. A nossa cultura, gente, é um grande gado. Esqueçam as referências políticas por um momento. Vai todo mundo para cá. E se alguém tenta mudar a direção no meio daquele monte de boi, o que, que os outros bois falam? Você tá atrapalhando, pomba! E aí você que estava tentando virar, vira de volta. E então tá, vamos seguir a direção, porque senão vão me cobrir de porrada aqui. Essa é a Matrix. Pílula vermelha ou azul? Qual que você escolhe? O mundo ilusório em que você é um robô que vale o quanto você produz. Ou um mundo de verdade em que você consegue se reconhecer como parte da natureza. Essa escolha você faz todo dia, gente. Eu fiz todo dia. A gente sabe que tem que comer salada, mas a gente pede uma pizza. A gente sabe que tem que fazer exercício, mas a gente aperta o soneca. A gente sabe que precisa meditar, mas a gente fica no YouTube. São escolhas, porque a gente virou zumbi. A gente está totalmente imerso em uma vida hiperconectada, super acelerada, altamente estressante. E sem perceber. Achando que é a gente que não está dando conta. Só que ninguém tá. Ninguém tá dando conta. Nós somos os macaquinhos da alavanca, gente, pelo amor de Deus. É muito importante entender isso. Nós somos os macaquinhos da alavanca. Nós somos o boi que resolveu virar e falou: é melhor eu ir na direção de todo mundo aqui. Nós somos o cara perdido no meio do apocalipse zumbi. Se a gente fizer o que faz bem pra gente, a gente toma porrada. Isso tem um nome. Isso chama piloto automático. A gente passa a não ter mais controle da nossa vida. A gente faz o que todo mundo faz, sem a gente se questionar se aquilo é bom pra gente ou não. Uma pessoa que não tem a rede social, por exemplo, acontece o quê? Eu falo por mim, eu olho pra pessoa como se ela tivesse coberta de cocô. É ou não é? Você fala, a pessoa fala, eu não tenho WhatsApp. A reação é a mesma que se a pessoa estivesse falando, eu vou fazer que nem aquele japonês lá que mandou fazer uma roupa de cachorro. Agora eu vou ser um sheepdog. Estranhíssimo. Uma pessoa é doida. Por quê? Porque a gente foi mordido pelo zumbi. Todo mundo tem rede social. Como assim uma pessoa não tem? E nós vamos ficar lá infernizando até ela falar, tá bom, eu acho que eu tenho que ter uma rede social, zumbi, viramos zumbi, estamos mordendo as pessoas no meio do Walking Dead. Quando vem um burnout na nossa vida, é o mesmo que baixar lá o, como chama quem deu a pílula, Morpheus, e falar, e aí, qual que vai? Vermelho ou azul?
O diagnóstico do burnout é esse momento em que desce o Morpheus e fala para você que é o Neo: "E aí, vermelha ou azul? Vai continuar vivendo nessa vida de ilusão, no piloto automático, seguindo o gado? Ou você quer realmente ser feliz e entender quem você é, sem o seu trabalho, como ser humano? Qual é o seu valor como pessoa? O que que você escolhe?" É uma escolha. Você vai continuar vivendo assim ou você vai passar a viver com saúde física e mental? É uma escolha. Muita gente escolhe continuar na ilusão e prefere ficar passando mal, exausto, chorando até dormir o resto da vida, mas pelo menos ela tem uma comprovação social no Instagram de que ela tem um cargo importante, um status corporativo, sei lá. Uma escolha. Você precisa escolher. Eu vou mudar o meu estilo de vida e ouvir das pessoas que eu sou louca, no meu caso que eu sou blogueirinha, que eu não aguento tranco e tive que arrumar uma profissão, sei lá, fora das empresas. Ou eu vou seguir estressada e esgotada, infeliz e ansiosa, mas sendo vista como normal? O que que você escolhe? É uma escolha difícil. Vermelha ou azul? O que que você escolhe? Mudar o seu estilo de vida e ouvir que você é doido? Ou seguir estressado e esgotado e ouvir que tá tudo normal? Boa noite, Cláudia. É uma escolha difícil. Vocês sabem como é o mercado de remédios no Brasil? Pois eu trouxe aqui um texto do site Luz da Serra que a Patrícia Cândido cita nesse livro aqui, que aliás é ótimo. Chama Código da Alma. É muito bom. Nesse livro aqui ela cita essa matéria, claro que eu fui lá pegar a matéria e trouxe aqui. O nome da matéria, não sei se é matéria, né? É um post no site lá do Luz da Serra, um texto. Chama A Verdade sobre a Indústria de Remédios. E eu vou ler o primeiro parágrafo. Segundo a última pesquisa divulgada pela... esse texto aqui é de 2021, se eu não me engano, do ano passado. Segundo a última pesquisa... Não, 2019. Segundo a última pesquisa divulgada pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, o mercado farmacêutico brasileiro, que engloba as vendas de todos os laboratórios instalados no Brasil, chegou a 102,8 bilhões em 2019, um crescimento de 11,4% em comparação ao ano anterior. Isso antes da pandemia, tá? Isso antes da pandemia. Ok? A primeira vez que eu ouvi a palavra burnout na minha vida era 2017. O mercado institucional formado por governos, clínicas e hospitais cresceu 57,5% desde 2015. Já no varejo farmacêutico, em que 75% das compras são realizadas pelo público final, que é o consumidor, as pessoas, né? O aumento foi de 53% de 2016 a 2019. Vou ler o segundo, depois eu paro. O uso indiscriminado de medicamentos em nosso país traz consequências preocupantes. Pesquisas sobre os principais agentes causadores de intoxicações humanas, feitas pela Fundação Oswaldo Cruz, constatam que as intoxicações por medicamentos lideram o ranking das substâncias causadoras de intoxicações humanas, superando, inclusive, produtos químicos e os pesticidas usados na agricultura. O que concluímos daí? As pessoas, eu sei que nós somos pessoas, mas no geral, as pessoas gerais, incluindo aquelas que falam pra gente que nós estamos de frescura. As pessoas não querem se sentir bem. Elas só querem se sentir bem o suficiente para voltar a fazer o que todo mundo faz. Elas não querem mudar o jeito de viver. Elas querem conseguir forças para seguir vivendo feito um zumbi. A coisa mais difícil no burnout é tirar da cabeça a ideia fixa de voltar, preciso trabalhar, sou um zumbi. Se você fala isso, você vira um zumbi.
Gente, nosso sistema de resposta de estresse não foi feito para lidar com o tanto de estresse da vida moderna. A nossa fisiologia não acompanha. Não importa o que os coaches falam, nossa fisiologia não acompanha. Assim como o nosso paladar não foi feito para essa alta palatabilidade, essa palavra horrorosa, palatabilidade, que os ultras. Meu Deus do céu, Roberta, vamos de novo. Nosso paladar não foi feito para essa alta palatabilidade que os ultraprocessados oferecem. Fiz um trava-língua aqui. Vocês sabem o que é isso? Ultraprocessados são os alimentos industrializados. Não só industrializados, porque, por exemplo, arroz e azeite, a gente pode considerar um industrializado, né? Mas aqueles que, quando você lê o rótulo, tem mais de 5 coisas que não brotam do chão. 5 coisas que você não consegue reproduzir na sua casa. Se você falar, eu quero fazer essa lasanha congelada aqui, quero fazer na minha casa, deixa eu ver como é que faz. Você não vai conseguir fazer, porque tem coisas ali que são químicos, conservantes, sequestrantes, whateverzantes. Tá? E não é assim, mas açúcar vem da cana que brota do chão. A cana é um alimento natural, sim. Mas aí ela entra em um processo de refinamento que vai transformando ela em, sei lá, rapadura, e aí processa mais melado, e aí processa mais açúcar mascavo, e aí processa mais açúcar demerara, e aí processa mais, chega no açúcar refinado. A cada um desses degraus, o alimento perde nutrientes e vai inflamando mais o nosso corpo. Te engorda sem te nutrir. E passa a moto. O arroz integral é melhor do que o branco, por quê? Porque o arroz integral é o arroz com casca, com todos os nutrientes da natureza. E conforme ele vai passando por esse processo de refinamento, ele vai saindo dele tudo de bom. Sobra uma parte que não tem aquele monte de nutriente, não tem quase nada. O índice glicêmico do arroz branco é super alto. Começa a ler rótulo. Faz parte de sair da Matrix. Começa a ler rótulo. Você vai ficar de queixo caído. Os alimentos têm açúcar, tem sódio pra caraca, tem gordura pra caraca. Porque sal, açúcar e gordura deixa tudo mais gostoso. E isso chama alta palatabilidade. O seu paladar vai ficando viciado e vai precisando cada vez mais de tempero, de mais conservante químico. Até que chega um dia que o seu paladar está num nível de exigência que você não suporta mais comer uma abobrinha refogada, porque você acha sem gosto. A comida caseira, que é a comida que te nutre, que te faz bem, que é bom para sua saúde, passa a ser sem graça. Seu paladar está acostumado a comer gordura. Gordura, sal, açúcar, refinado em excesso. O corpo não aguenta, gente. O corpo não aguenta. Nossa fisiologia não foi feita para isso. O corpo espana. E se você está se perguntando por que esta maluca está falando de comida, porque tem muito a ver com burnout. Não à toa, eu sempre conto que grande parte da dificuldade que sempre se teve em tratar o meu burnout foi por conta da minha hipoglicemia, mais o tanto de açúcar que eu comia, mas eu tinha emagrecido um tanto grande antes do treco. Só comia coisa de pacote, eu não comia nada que brotava do chão, nada que era de Deus, não comia. Eu jantava chocotone já, estava nesse nível. O café da manhã era bolinho Ana Maria e Coca Light. Acho que isso não tem a ver com o estado que ficou o meu corpo no burnout, que foi tão difícil para eu conseguir regular de novo. E o que acontece se você escolhe arroz integral no quilinho perto do pessoal lá da empresa? Ai, tá de dieta? Ai, que você é fresca. E você começa a se sentir mal por estar cuidando de você, por estar comendo bem, né? Mas voltando. E o que fazer então, você que escolheu não viver mais na Matrix? Se conectar com quem você é.
Essa é a escolha que parece o caminho mais difícil, mas é o único caminho que pode te tirar desse buraco que é o burnout. Se conectar com quem você é. Vocês já devem ter ouvido eu falar, quando a gente chega no burnout, a gente não sabe se apresentar mais sem falar a nossa profissão, né? Meu nome é Roberta, eu sou publicitária. Meu nome é Roberta, eu sou terapeuta. Meu nome é Roberta. Se eu não falar o que eu sou depois, o que eu falo? A gente não sabe. Quando a gente burnout, a gente não sabe. A gente esquece. Você esqueceu que você é parte da natureza, não uma parte do maquinário de uma empresa. Você precisa comer bem, comer alimentos naturais, sem conservantes, sem aditivo, com nutriente. Você precisa vigiar os seus pensamentos, desacelerar sua mente, meditar, contemplar, relaxar, fazer mindfulness. Você precisa estar na natureza, tomar sol, pôr os pés na terra, na areia, mexer nas plantas, mexer na terra. Você precisa se hidratar com água, não com Coca Light, como eu fazia. Você precisa dormir de noite, não de dia. Você precisa aprender a respeitar o seu ciclo circadiano. Você precisa se movimentar. Você precisa fazer pausas. Você precisa respeitar o ritmo do seu corpo. E, mulheres, isso significa entender que nós temos 4 ritmos diferentes nas 4 semanas do nosso ciclo menstrual. Nossa, eu só faltava xingar meu corpo quando eu ficava menstruada, porque a produção dá uma caída, a gente ficava puta. Até eu entender que eu não sou robô. Eu faço parte da natureza, sou um ser humano. Meu cérebro funciona da mesma forma que o tataravô Caruso das cavernas, que ficava debaixo do sol andando na mata com o pé no chão caçando mamute. Esse cérebro vai muito melhor caçando mamute no meio da mata do que com 908 abas abertas do Chrome, né? Você já viu que querer ser um robô não dá certo. Então vamos tomar o antídoto contra a mordida de zumbi e vamos nos conectar de novo com quem a gente é, com o que faz bem pra gente. Com o que faz mal pra gente e aprender a tirar isso da nossa vida. E eu sei que tem gente que vai falar: "Ah, mas aí eu vou ter que ir morar na roça". Não vai. Você só precisa saber equilibrar. É isso que a gente precisa aprender numa recuperação de burnout. A proposta de sarar de burnout nunca é você precisa se retirar do ambiente mundo e passar a viver no sítio do Chico Bento. Só assim que você vai ser ermitão numa montanha. Não, você vai aprender a lidar com as coisas que existem no mundo, que você vai continuar morando, trabalhando, se relacionando com saúde, com equilíbrio, com maturidade. Você só precisa saber equilibrar. Pega a sua agenda, e quem não usa agenda, por favor, a partir de amanhã, uma agenda. Bota na agenda, andar no sol. Vai para a natureza no fim de semana, se você não tiver como andar perto da natureza durante a semana. Tira o sapato. Bota na agenda, descanso, meditação, cozinhar. Faz tudo num dia. Depois você passa a semana só pegando e esquentando. Faz uma tonelada de feijão, porciona, congela. Faz pausas. Coloca despertador para você ir para a cama mais cedo. Acorda e a primeira coisa que você faz depois de acordar, abre a janela. A luz natural entra pelo olho e avisa o corpo que é de dia. Isso interfere putamente na sua produtividade. O sono profundo é o oposto de alerta. Se você não dorme direito, você também não fica em alerta direito. Aí você fica zumbi, literalmente, durante o dia. Para ser produtivo, precisa dormir. Precisa fazer pausa. Quanto mais pausa você faz, mais você produz. Tem gente testando modelo de trabalho de 4 dias na semana, né? Mas é claro que a gente está num país subdesenvolvido, isso não vai acontecer aqui tão cedo, né? Até por uma questão de demanda. Mas eu acho que é melhor você aprender, então, a se fortalecer, né? Ou mudar para a Suíça.
se você for continuar morando no Brasil, é bom você aprender a se fortalecer, sem depender disso. O sucesso de uma recuperação de burnout é quando a gente aprende a ser quem a gente é e a lidar com as coisas que a vida traz, sem depender que as outras pessoas nos protejam, ou sem deixar que as outras pessoas abusem da gente. Esse é o resultado de um bom processo de recuperação de burnout. Você só vai sair do seu burnout no dia que você desistir de ser zumbi. No dia em que você fizer a escolha madura de sair do mundo de ilusão, da cultura dos coaches, sabe? De tomar banho às 4 da manhã, fazendo gritos de guerra da produtividade, vendo live do sei lá quem. E passar a entender quem você é. O que você está fazendo aqui? O que faz bem para você? O que te dá prazer? O que você faz bem? O que você gostaria de fazer? Quais são os seus sonhos? Que tipo de coisa que você faz que você esquece até do tempo? Que tipo de coisas de pessoas faz mal para você? Como você se livra delas? Como elas saem da sua vida? Isso é você avisando a vida que a sua carreira de zumbi fica por aqui. Não quero mais ser zumbi, não quero mais ser boi, não quero mais ser macaquinho na jaula. Eu vou honrar aqui o meu tataravô das cavernas. Eu vou me conectar comigo e eu vou aprender a lidar com todas essas milhões de informações e conexões e velocidades de uma maneira equilibrada que faz bem para mim. É um aprendizado, portanto, nós não vamos aprender em meia hora. Mas é totalmente possível. E eu estou aprendendo a fazer isso. Deixa eu ver aqui o chat. Eu me empolgo, né? Olha, falei quase 40 minutos sem parar. Live é o paraíso de um tagarela, que nós começamos a falar, não paramos nunca mais. Aqui, ó, Francine e Isis. Na época, eu só tomava coca. Ai, meu Deus, pulou. Só tomava coca e comia salgadinho fandango. Eu fazia o seguinte, eu saía da agência muito tarde, né? Na verdade, eu saía da agência cedo, né? Já era cedo. Aí eu dormia mal, pouco, acordava, tomava banho, chegava na agência tipo 11 da manhã. No caminho do carro para a agência, eu parava na padaria, comprava 2 pacotinhos de bolinho Ana Maria e uma coca de 600 light, e era isso que eu comia até umas... Acho que até a hora que eu saía da agência. Quando eu saía da agência, eu ia comprar todas as porcarias que existiam para jantar, pão de queijo, chocolate. É muito saudável, era muito saudável a minha alimentação. Aqui. Ai, que bom, vocês concordam comigo aqui. Excelente reflexão, muito bom, tem toda a razão. Minha carga horária era 6 horas. Foi oferecido um cargo, porém o trabalho tinha que ser integral. Recebi 20% de reajuste e vivi o inferno astral. O burnout, muita gente acha que tem a ver necessariamente com carga diária ou com tempo de carreira, né? Muita gente fala assim, mas você vê, eu trabalhei, sei lá, 6 anos e cheguei no burnout, e você, falando comigo, né? Trabalhou 25 anos até chegar no burnout, como se a pessoa fosse mais fraca que eu. Não é isso. Não é isso. Porque na primeira metade da minha carreira, por exemplo, era tudo muito tranquilo. Tudo bem, tinha esse ritmo de agência, mas não virava à noite. A primeira noite que eu virei na vida, eu tinha 32 anos. Então a coisa foi ficando num outro ritmo, né? Não tem a ver com eu ter trabalhado 25 anos ou com eu ter trabalhado de 18 a 20 horas por dia. Eu poderia ter burnoutado trabalhando, sei lá, 8 horas, 6 horas. O problema é o que acontece com você durante essas horas e quanto você carrega com você mentalmente quando não está no ambiente de trabalho. Porque a pessoa pode trabalhar na empresa 6 ou 20 horas e da mesma forma ficar 24 horas ligada no trabalho, né? Com o WhatsApp apitando, pensando, checando e-mail. Leda, quero muito me curar. Estou saindo um pouquinho do assunto. Indo ao médico começar o meu tratamento. Falo o que tenho ou as coisas que sinto porque fui diagnosticada por meu obstetra. Primeira pergunta, que médico? Me conta aqui no chat, que médico que você vai? Qual é a especialidade médica?
Aqui, continue falando, tá muito bom. Gente, não incentivem o tagarela. Vocês incentivam o tagarela e eu vou começar a falar aqui e vou terminar amanhã. Você tinha episódios de choro no trabalho? Menino, super sim. Só que tem uma coisa que você precisa levar em consideração aqui. Eu sou chorona. Eu sou super chorona. É um pouquinho ridículo. Mas eu fui criada, eu nasci em 70, né? Eu fui criada a, entendendo, né, que chorar no meio do expediente é a pior coisa que a gente poderia fazer na vida. Foi assim que eu fui criada, né? Eu venho de uma época, de uma geração completamente machista na criação, né? Minha mãe nasceu em 43, eu nasci em 70. Então, chorar no expediente era tipo assim, fim de carreira. Então, eu ia no banheiro, às vezes, dar uma choradinha. Isso na segunda metade da carreira, né? Eu ia no banheiro dar uma choradinha, gente. Eu ia no banheiro, dava uma choradinha de 5 minutos, só que eu precisava segurar um pouco a onda, porque quando eu choro, eu viro uma beterraba. Não dá para disfarçar. Então, eu tinha que dar uma choradinha leve, e aí ficar passando aguinha, tal, me recompunha e voltava. Isso já nos últimos anos, já quando eu já tinha passado pela agência, que foi a pior coisa da minha carreira, né? Agora, no último ano, eu chorei. Eu espanei um dia. Gente, mas eu espanei um dia, assim, 2 dias, na verdade. Um dia saindo do cliente, eu e o atendimento, a gente estava entrando no estacionamento onde a gente tinha deixado o carro, porque a gente ia direto dali embora, já estava de noite. E eu comecei a falar com ele alguma coisa, e quando eu vi, eu estava aos prantos, mas assim, descontrole. Sabe quando você. Completamente descontrolado. Passou menos de uma semana e eu estava numa reunião. Realmente, eu olhando para trás, eu vejo que, quer saber, eu tive razão de espanar daquele jeito. Mas eu estava ali imbuída da minha missão de não chorar no expediente. Gente, eu espanei num grau. Mas eu espanei num grau. E eu saí, eu estava fazendo uma dieta, né? Eu fiz uma reeducação alimentar, que eu tive esteatose, então eu emagreci 40 quilos antes do treco. Então eu estava fazendo uma dieta bem direitinha, né? Eu ia lá no almoço, tinha tudo balanceado, não sei o quê. Eu lembro que esse dia eu sou daquele tipo de gordo que come emoções. Então eu saí era uma reunião na hora do almoço, eu saí da reunião vermelha, ridícula, tava na cara que eu tava chorando. Eu entrei no quilinho, almocei pastel e mousse de chocolate. Aí nesse dia eu falei, eu preciso voltar para terapia. Porque a coisa perdi o controle. E aí eu voltei para terapia e 6 meses depois eu tive o treco. Crise de choro é muito comum, ataque de raiva também. A crise de choro mais comum nas mulheres e o ataque de raiva nos homens, mas não quer dizer que um não tem o outro, né? A gente precisa levar em consideração também a hora que a gente começa a chorar. Geralmente a gente começa a chorar quando a gente chega no nível do desespero. Quando, por exemplo, você está argumentando alguma coisa para alguém e aí você sente que aquilo é muito importante para você e que a pessoa não está querendo entender ou não está querendo colaborar e você se desespera, a primeira coisa que acontece, você começa a chorar. Quando você está no nível do desespero. Muitas vezes eu chorava indo para casa, porque eu já estava pensando que no dia seguinte eu ia ter que voltar e passar por tudo aquilo de novo. Tem gente que chora indo para o trabalho. Tem gente que acorda e começa a chorar porque precisa ir trabalhar. É muito comum no burnout. Muito comum. É um sinal muito forte do que está acontecendo. Ortomolecular. Perfeito. Então, o diagnóstico, quem faz é o médico. Então, se eu fosse você, eu chegaria lá e falaria assim: meu obstetra desconfia que eu estou com síndrome de burnout. Eu me informei sobre como chama, os sintomas e me identifiquei. Eu também acho que eu estou com síndrome de burnout, por isso eu vim aqui, tá? E ele vai pedir para você, ele vai ouvir você, você vai fazer o seu relato, vai contar e tal, tudo que você está sentindo, ele vai perguntar sobre o seu estilo de vida e tal, e aí ele vai pedir para você 859.411 exames, você vai levar esses exames para ele, e aí ele vai te dar um diagnóstico. Se ficar muito claro para ele, pelo relato, que realmente você deve ter síndrome de burnout, ele já pode adiantar algumas fórmulas para você, e depois com os exames na mão ele complementa o tratamento, tá? Eu falaria isso, olha, tive um diagnóstico, me identifiquei com os sintomas e vim aqui, né? Porque você não pode chegar e falar, olha, eu tenho tal coisa, porque ele vai falar, então tchau, não precisa de mim, né? Dependendo
de como é o médico. Aqui eu não tinha episódio de choro, mas vivi irritado e sem paciência. A gente fica irritado, sem paciência, agressivo, sarcástico. A gente começa a achar que as pessoas não ajudam, só atrapalham. Meu obstetra me deu o diagnóstico, passou Rivotril. Ai, mas não fiquei curada, Leda. Porque é o seguinte, médicos alopatas são aqueles médicos a que nós estamos acostumados aí. Ginecologista, cardiologista, ortopedista, gastroentero, como é que é? Gastroentero, médico do estômago. Esses caras são os médicos alopatas, tá? Que te dá remédio que você passa na esquina e compra na farmácia. Médicos alopatas, e isso inclui psiquiatras, médicos alopatas não sabem tratar burnout. Não sabem tratar burnout. Eles passam para a gente um tratamento de depressão, com ou sem ansiolíticos, geralmente fluoxetina e zolpidem. Tá? Rivotril também aparece muito. Não é isso que cura burnout. Psiquiatras tratam depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade e outras coisas que são psiquiátricas. Quem trata burnout é médico da linha integrativa, como, por exemplo, um médico ortomolecular. Você pode tomar quanto Rivotril você quiser, não vai sarar. O ortomolecular vai te passar umas coisas tudo maluca, tenha paciência. Tenha paciência. Nosso corpo ficou anos e anos e anos formando essa pororoca. E agora nós precisamos ter paciência e fazer a nossa parte. Então, você vai no médico ortomolecular, você vai no seu psicólogo, né? E você faz a sua parte. O que é a sua parte? É isso que eu tô falando aqui hoje. Começa a meditar, muda a sua alimentação, faz uma atividade física dentro do seu limite, né? Porque geralmente com burnout a gente tem fadiga. Começa a questionar suas crenças na terapia. Há uma série de coisas que façam com que você vá desacelerando e se reequilibrando, entendendo como que você gera tanto estresse na sua vida. Isso a terapia vai te ajudar, tá? Regulando o ciclo circadiano, começando a fazer higiene do sono. Tudo isso é a nossa parte, paralela ao tratamento com os profissionais, né? Aqui, a Maria Cláudia chorava voltando do trabalho, eu também. Leda, imagina, Leda, se você me segue lá no Instagram, qualquer coisa, você me chama lá no inbox, tá? Insisti, aqui a Francine e Isis, insisti para o meu psiquiatra que eu tive burnout, e ele ficou transtornado, deu soco na mesa, olha que ótimo, médico equilibrado, e afirmou que eu tenho depressão, e me dopou de antidepressivos pesados, estou há 2 anos sem trabalhar, pois temos aí um exemplo prático do que eu vivo falando. Procura um médico da linha integrativa. E se você não tiver como pagar, procura um excelente naturopata. Quem for de São Paulo, tenho uma para indicar. Tá? Um excelente naturopata ajuda mais do que um psiquiatra quando a gente está com burnout. E se você tem diagnóstico de depressão, de transtorno de ansiedade, assim, você precisa ir no psiquiatra e fazer o acompanhamento. Mas ele vai cuidar do quê? Da sua depressão e da sua ansiedade. Do burnout, quem cuida é o médico integrativo. A psicoterapia, se fizer sentido para você, uma terapia complementar, integrativa, alternativa, holística, né? Se houver diagnóstico de depressão e ansiedade, você vai no psiquiatra. E a nossa parte, meditar, fazer higiene do sono, trabalhar, fazer atividade física dentro do nosso limite, questionar a crença, trabalhar perdão, trabalhar gratidão, mudar a alimentação, se conectar com a natureza, tomar sol, né? Tudo o que o nosso corpo precisa para se equilibrar. Nosso corpo é regido pelo cérebro que foi feito para caçar mamute. Não adianta a gente ficar trancado numa sala sem janela, com a tela na cara, trocando o dia pela noite, comendo lasanha congelada, sem ver a cara do sol. Vai dar ruim.
Zumbi. Ok, eu me empolgo. Eu me empolgo, gente, porque eu fico puta com as coisas que falam pra gente. E para as coisas aqui a gente é submetida em nível de tratamento. Todo mundo que me acompanha sabe o que aconteceu comigo no famoso e badalado Hospital da Elite Branca Paulistana. E eu fico puta, porque já passou anos e anos e anos. No final das contas, eu aprendi mais do que muito médico que cobra o PIB de um pequeno país em cada consulta sobre burnout. Não custa o cara dar uma abridinha de livro, né? Fazer uma pesquisinha, sei lá. Enfim. Bom, gente, é isso. Tem mais perguntas? Vou encerrando por aqui. Minha empolgação barra indignação sobre... Então, já sabem como se transformar num zumbi. Nós fizemos isso naturalmente, agora sabem como se destransformar de zumbi, deixar de ser zumbi e passar a ser uma pessoa saudável, que tem bem-estar e que é feliz e equilibrada. Então é isso, minha gente. Boa noite. Obrigada pela presença, obrigada pela participação. Eu adoro quando mandam perguntas, podem mandar sempre. Obrigada por estarem aqui ao vivo. A minha parte obcecada por reconhecimento agradece. A aula fica 24 horas no ar, para quem não viu inteira, para quem não pôde chegar na hora. E até a semana que vem. Dinadíssima, Maria Cláudia. Aqui, a Leda. Poxa, tava tão bom. Obrigada, Leda. Mas semana que vem tem mais. Quinta-feira que vem tem mais. Aqui, de nada. Estamos aqui para isso, gente. Se precisar, me chama no inbox lá do Instagram. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre... Todo dia eu respondo, tá? Eu costumo não demorar mais do que 24 horas. Pode mandar. Obrigada. Até semana que vem. Uma ótima semana para todo mundo. Semana passada estava um frio, né? E hoje está calor. Então, bem-vindos ao Tempo Louco. E todo mundo fazendo desintoxicação de zumbi, tá? Detox de zumbi, equilibrando essa vida, esse sono, essa alimentação, o movimento do corpo, a respiração. Vamos reaprender a fazer as coisas que o nosso corpo foi feito para fazer. E vamos desaprender que é bom as coisas que a gente obrigou nosso corpo a fazer e que ele contou para a gente que faz muito mal para ele. Trocar noite pelo dia, ficar preocupado o tempo inteiro, só comer porcaria, não tomar sol, ficar com a cara no ar-condicionado, na tela, 500 abas abertas, desesperado, preocupado, sem dormir, trocando dia pela noite. Vamos deixar de ser zumbi, então. Boa noite, gente. Boa noite, Carlotinha. Até semana que vem, até quinta que vem.